A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você que não me conhece, eu me chamo Andréa Batista, tá bom? Fique aqui nesse vídeo até o final, ouça essa palavra, tá bom? Tenho certeza que Deus vai falar com você. Eu quero meditar um pouquinho no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 32, que vai falar a respeito do rei Senaqueribe, que vai intentar decidir invadir a nação de Judá. Naquele tempo essa tribo estava sendo governada pelo rei Ezequias. O profeta Isaías estava no exercício do ministério profético dele, e esse rei, ele vai intentar, ele era o rei da Assíria, ele vai ele vai se acampar contra as cidades fortes e tentar conquistá-las. A Bíblia diz que esse rei era um rei muito poderoso daquela época. Era um rei, era uma nação que aonde chegava ele trazia devastação, ele destruía, ele tomava, ele pegava os despojos, ele colocava as nações debaixo do seu jugo, e é isso que ele vai tentar fazer com essa nação. Só que ele não sabia, sabe o quê? Que Judá era uma nação, era um povo, era uma tribo escolhida por Deus. E quem é esse Deus? É o Deus que é o general de guerra, é o Deus todo-poderoso. Senaqueribe, ele não vai saber. E a Bíblia diz que quando ele intenta ali, ele cerca, ele já estava pelejando contra outras nações, já tinha subjugado outras nações, agora ele vai mirar na nação de Israel, de Judá. Só que a Bíblia diz que ele vai enviar um homem e vai começar a dizer: olha, assim como eu fiz com os reis, com as nações outrora, de antes, eu vou fazer com vocês. E a Bíblia diz que Ezequias, ele vai se posicionar como líder e vai dar palavras de esperança ali para o povo de Judá. E vai dizer: olha, vamos confiar em Deus, vamos acreditar em Deus. Só que esse rei, esse líder, Senaqueribe, vai enviar um homem para desfazer a palavra que Ezequias tinha dado de esperança. E assim também não é na nossa vida. Deus, ele nos dá a palavra de esperança através da sua palavra, através de profetas. Deus fala conosco. E o inimigo, ele sempre tenta fazer o quê? Trazer dúvida, tirar a esperança do nosso coração. Porque ele sabe que se ele tirar a esperança do nosso coração, nós não teremos mais para o que lutar. Então entenda uma coisa. Ezequias, ele vai se posicionar ali, dando uma palavra de esperança. E o inimigo vai enviar alguém para trazer medo, para trazer inconstância, para desanimar aquele povo. Porque se aquele povo desanimasse, aquele povo nem iria querer tentar vencer aquela guerra. Mas a Bíblia diz que agora ele vai afrontar aquele povo. Senaqueribe vai enviar alguém para afrontar o povo de Israel, a nação de Judá. E vai começar a afrontar e vai dizer: olha, assim como fizemos com os outros, assim vamos fazer com vocês. E não confie na palavra de ninguém, tá? Porque quem é o Deus de vocês para fazer algo? A Bíblia diz que quando Ezequias, ele vai ouvir essa palavra, ele e o profeta Isaías. Até então Deus não tinha dado palavra para o profeta. E o que o profeta vai fazer? O que o rei vai fazer? Vai se colocar em oração, vai começar a clamar e vai apresentar diante de Deus essas afrontas. E Deus ali, a Bíblia diz no versículo 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os príncipes, os chefes do arraial do rei da Síria, e este voltou envergonhado para a sua casa. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, os mesmos que saíram das suas entranhas vai matar ele ali à espada. Ou seja, ele vai se levantar contra o povo de Deus. Ele vai se levantar querendo destruir aqueles que estavam diante daquele que tem todo o poder. O diabo vai vir para afrontar, o diabo vai vir para trazer vergonha, para destruir. Só que não sabia ele que aquela nação, aquela tribo, aquele povo não era um povo comum. Aquele povo era um povo escolhido. E todos aqueles que são escolhidos não são pessoas comuns. Eu quero falar para mim e para você: nós não somos pessoas comuns. Por quê? Porque nós somos escolhidos de Deus. E o diabo, ele sabe disso. É por isso que ele sempre tenta usar a arma da dúvida. Por isso que ele sempre tenta usar a arma do medo, da ansiedade, da falta de esperança. Porque ele sabe que quando nós confiamos em Deus, nós não seremos abalados. A Bíblia diz
os que confiam no Senhor, salmista, serão como os montes de Sião que não se abalam. Ou seja, a confiança nos leva para um lugar de instabilidade. Por isso que o diabo, assim como no passado, ele ainda hoje usa a arma da dúvida, da falta de esperança, do medo, porque assim nós ficamos vulneráveis no campo espiritual. Sabemos que naquele tempo a batalha ela era realmente carne contra carne, era espada contra espada, lança contra lança. Hoje Paulo diz, as nossas lutas, a nossa luta não é contra a carne, ou seja, no passado era homem contra homem, ainda que o diabo estava ali, usando, mas a nossa guerra hoje é contra principados do mal. No passado também, só que naquela época havia guerras humanas, guerras, tinha soldados, exércitos. Hoje nós aprendemos na palavra que a nossa luta não é contra pessoas, e é por isso que nós precisamos parar dentro da casa do Senhor, no nosso dia a dia, de lutar contra pessoas. Vamos lá, alguém se levanta, alguém fala algo, não, eu não preciso mirar nas pessoas, porque ou uma ou outra, ou essa pessoa está agindo dessa forma por causa da natureza dela, pela personalidade dela, ou também ela está sendo influenciada pelo diabo. Uma ou outra, independente de qual seja a área de influência, eu preciso entender que eu não tenho que lutar contra elas. Eu preciso levar essa situação diante de Deus. Por quê? Porque estamos num tempo, volto a dizer, que o inimigo ele tem se levantado com uma fúria muito grande, ele quer destruir, ele vai. Se nós não ficarmos vigilantes, ele vai fazer muitos caírem. Nós precisamos estar ligados, porque, André, mas espera aí, Deus não tem todo o poder? Tem, mas o meu posicionamento diante de Deus precisa também ser intacto, estar intacto. Por quê? Porque Deus ele não depende do meu posicionamento, mas ele conta com o meu posicionamento. Assim como o soldado no campo de guerra, ele não pode ficar disperso, ele não pode esquecer para que ele está ali, assim também somos nós. Nós precisamos entender que estamos em uma guerra, e essa guerra só vai acabar quando o general voltar, quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, aí essa guerra acaba. Enquanto estamos aqui, nós estaremos em peleja, em luta constante. Senaqueribe se levantou, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo e destruiu, matou os chefes, aquelas pessoas grandes daquele lugar, e ele voltou envergonhado para sua casa, e lá também ele caiu. Por quê? Porque a Bíblia diz, o salmista certa feita diz no Salmo, envergonhados sejam os meus adversários e não eu. Entenda uma coisa, o que o diabo quer trazer, André, na minha casa, na minha vida? Vergonha, destruição. Mas se nós estivermos posicionados, quem vai sair envergonhado da nossa casa, da nossa vida, a situação que está tentando vir para destruir, vai ser o adversário das nossas almas. Se nós nos mantivermos equilibrados, buscando a Deus, posicionados, é por isso que a gente não pode sair da posição que Deus nos colocou. Eu sei que tem hora que, na hora da batalha, a gente acaba dando uma vacilada, a gente acaba saindo um pouco, a gente acaba ficando frágil, a gente acaba às vezes cedendo em algumas áreas porque a luta é muito grande, mas Deus sempre é aquele que nos convida, olha, se posiciona, você precisa estar posicionado. Por quê? Porque no seu posicionamento eu entro com o meu poder, no seu posicionamento eu entro com a graça, eu entro com a manifestação do meu poder. Por quê? Porque ainda que nós somos fracos e falhos e errantes, temos um Deus que nos ensina a nos posicionar a cada dia. Então entenda uma coisa, eu não sei o que você tem passado no seu dia a dia, eu, na minha experiência pessoal, tenho enfrentado batalhas muito grandes, mas eu entendi uma coisa e tenho entendido que envergonhado não vai ser eu e a minha casa. Envergonhado não vai ser você e a sua casa, envergonhado será o nosso adversário, que irá ver o Deus do livramento entrando nas áreas da nossa vida e nos dando a vitória, e o nome dele sendo glorificado. André, eu estou passando uma luta agora muito grande, o negócio está travado. Fique posicionado. André, não está fácil, continue posicionado e clamando a Deus, porque Deus vai enviar a resposta. Naquele tempo Deus enviou anjo, e hoje ainda Deus envia anjo para guerrear em prol do seu povo. Então entenda uma coisa, a vitória já é sua, a vitória já é nossa em nome de Jesus, mas que nós venhamos continuar posicionado neste campo de guerra. A guerra está travada, infelizmente muitos soldados têm sido atingidos e ficado pelo meio do caminho, e o que eu tenho que fazer? Buscar a Deus por eles, ajudar de alguma forma, mas manter
o meu pé no chão e o meu posicionamento onde Deus me colocou. Receba essa palavra, tá bom? Assim como o diabo, assim como o inimigo usou esse rei para tentar envergonhar a nação de Deus, o diabo tem feito armadilhas, criado situações para envergonhar a nossa vida, para envergonhar o nosso ministério, para envergonhar o nome de Deus que está sobre nós. Mas entenda uma coisa, a Bíblia diz: maior é aquele que está com vocês. André, mas o diabo inventou, ele se levantou, ele usou pessoas para fazer macumba, para fazer... Não importa o que o diabo quis fazer, o importante é o que Deus já disse que vai fazer na minha e na sua vida. Receba essa palavra, tá bom? Fique com Deus e que essa palavra venha preencher o meu e o seu coração. A vitória já é sua. Não importa o tamanho da guerra, Deus já te deu a vitória. Receba, tome posse e continue posicionado, clamando ao Deus do céu e da terra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.